Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. No episódio de hoje eu resolvi falar sobre uma série documental que eu ainda estou assistindo e que precisei escrever esse roteiro sobre enquanto as ideias ainda estavam frescas na minha cabeça. Eu ainda não sei ao certo em que data esse episódio vai estar saindo, mas no momento em que eu estou organizando o que eu quero falar aqui, eu já passei esse tema na frente de muitos outros temas que eu já tinha separado para gravar. Eu decidi falar aqui sobre Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais corajosa do mundo. Na verdade, é possível que eu seja uma das mais medrosas, inclusive. Mas histórias que envolvem mistérios e possíveis rolês paranormais sempre me chamaram muito a atenção. E foi isso que aconteceu quando eu vi que a Netflix tinha feito essa série contando a trajetória do mistério da Elisa Lam. Se tu também tem muito medo desse tipo de tema, vem comigo, que se eu tô conseguindo assistir, tu também consegue. Mas primeiro vamos de contexto, para que todo o resto do que eu for falando faça algum sentido aqui. Primeiro, quem que é a Elisa Lam, né? Já falei o nome dela 2 vezes só nesse início, e é possível que também esteja no título, então vamos para essa primeira informação. A Elisa era uma menina de 21 anos que morava no Canadá e tinha origem asiática. Assim como a maioria de nós, eu realmente vou me incluir nisso aqui, ela gostava de se expressar usando a internet para isso. A rede social favorita dela era o Tumblr, e ela usava as publicações por lá como se fosse quase que um diário mesmo, o que em muito se assemelha com o Twitter, né? E também eventualmente contava de algumas frustrações e vontades que ela tinha. Beleza, até aí, uma pessoa normal nos seus 20 e poucos anos de idade mesmo. Em um dado momento, a Elisa decide que ela vai viajar para Los Angeles e passar alguns dias conhecendo a região de lá sozinha. Os pais dela disseram que tudo bem ela ir sozinha, desde que entrasse em contato diariamente. Afinal de contas, né, ela era uma guria nova e ia sozinha para um lugar diferente. A gente sabe que só por isso aí já fica o alerta de perigo ligado mesmo. Não tem como não pensar bobagem e ficar minimamente com receio. Costurada com a história da Elisa, a gente também conhece o Hotel Cecil, que está no título da série e é parte completamente fundamental para a gente acompanhar a viagem da Elisa. É aqui que eu também abro um parênteses do porquê que eu quis assistir essa parada quando chegou na Netflix. Eu já tinha assistido alguns vídeos sobre o caso Elisa Lam e sempre achei muito esquisito. Mas o que a gente tinha de informação geral, e eu digo isso no sentido de que eu nunca fui procurar sobre, só vi o que o YouTube me apresentou, era uma história misteriosa de uma estudante que se hospedava em um hotel e que sumia alguns dias depois. Claro que como isso não é uma história nova, a gente já sabe onde e como a Elisa estava. O Hotel Cecil existe de verdade, fica no centro de Los Angeles e isso parece ser algo incrível se tu não sabe, assim como eu não sabia, que essa localização na verdade é uma das mais perigosas dos Estados Unidos inteiro. Pois é, o Cecil ficou conhecido pela quantidade inacreditável de crimes que ocorreram em grande parte dos quartos de lá. Isso se não foram todos, né? E assim, a informação é de que esse hotel tem 700 quartos. Só por aí tu já imagina a vibe bem gostosa e nada pesada que devia ter só de tu andar por lá. Deus me livre. Como é uma série documental, a gente é apresentado para um monte de personagens reais dessa história, fora a Elisa. A gente conhece quem era gerente do hotel na época, algumas pessoas que moravam ou apenas se hospedaram no Cecil, e vários caras da polícia local que se envolveram no caso da menina desaparecida. Uma coisa que também é importante frisar aqui é que a vibe louca do Cecil se construía no fato de que lá era muito um ambiente onde a galera criminosa de verdade escolhia para se esconder, para morar ou para passar um tempinho mesmo. Era algo normal por lá. E como o lugar era próximo do Skid Row, que é um conjunto muito grande de quarteirões tomado pelo pessoal que morava na rua e consumia ou vendia drogas e vivia todo tipo de criminalidade, o Cecil, que cobrava pouquíssimo na estadia, virava o lar de muito dessa galera. Sim, a energia só melhora aqui, tá cada vez mais pra cima mesmo. Bom, costurada a apresentação de quem era a Elisa e de como era o Hotel Cecil, agora as coisas se transpassam, viram uma só. Vocês lembram que eu disse ali antes que a Elisa ia para Los Angeles passar um tempo para curtir e aproveitar, né? Pois é, ela pesquisou um hotel legal para ficar e acabou caindo no Cecil. Mas não propriamente no Cecil mesmo, e sim no Stay On Main, um outro hotel que foi criado no mesmo prédio do Cecil, mais voltado para viajantes jovens e que buscavam um lugar mais descolado, assim, com custo mais baixo para se hospedar. Só que o que acontece? Era o mesmo hotel, a mesma coisa.
O que mudava era a entrada, que foi dividida e reformulada para algo menos sombrio e que aí os primeiros andares do lugar ficavam para os hóspedes do Stay on Main e todo o resto do prédio era para quem vivia no Cecil, e sabe-se lá qual a razão de estar escondido lá. A ideia de dividir o hotel em dois e fazer que o Stay on Main era totalmente outra coisa foi dessa ex-gerente que a gente conhece na série. Ela diz que funcionou super e que até deu para reerguer uma grana com essa repaginada no hotel. Só que, por ser no mesmo prédio e só ter as entradas separadas e alguns andares divididos, né, para os hóspedes diferentes, teve uma questão que a galera não se atentou aparentemente na hora de dividir o Cecil do Stay on Main. Assim, coisa pouca, bobeira. Os elevadores eram os mesmos para todo mundo que se hospedasse lá. Não interessava em qual dos hotéis que tu tinha ido ficar. Assim, gente, eu não entendo nada de gerência de hotel e tal, mas sabe, se tu quer dividir o hotel em dois, porque o primeiro é horrível, é perigoso, tem gente terrível lá e o lugar tá recebendo avaliação negativa na internet porque traumatizou quem caiu lá para passar um tempo, meio que não adianta de nada tu manter os elevadores em comum, porque vai dar uma misturança de gente e os teus hóspedes desavisados vão claramente pegar elevador com gente criminosa. Mas, assim, de novo, eu não entendo nada, só foi um momento de indignação que eu tive quando assisti essa parte sendo contada. Então foi isso que rolou. A Elisa estava teoricamente hospedada no Stay on Main em um quarto coletivo feminino, mas o elevador podia ser rachado com qualquer maluco que fosse do Cécio ao mesmo tempo. Tranquilidade, só coisa boa podia sair daí mesmo. Aí beleza, a gente volta para a turistada que a Elisa estava dando pela região de Los Angeles e ela sempre dividia no Tumblr dela onde que ela tinha ido e qual a próxima parada que ela ia visitar. Eu já antecipo aqui o alerta de que é muito legal, sim, tu querer dividir isso, mas deixa pra postar depois que tu já tiver passado pelo lugar. E aí não tem como tu correr o risco de alguém querer ir onde tu tá, beleza? Não faz isso de avisar em tempo real, não. A gente não sabe onde que essa informação vai chegar. Ela telefonava para os pais todos os dias, como tinha sido combinado, até que no dia 1º de fevereiro de 2013, alguns dias depois que ela chegou em Los Angeles, ela não ligou mais. A Elisa tinha sumido e ninguém tinha a mais vaga ideia de onde essa guria podia estar. Eu assistia tudo isso muito tensa, eu tenho que confessar, porque, de novo, eu sou muito medrosa e não sabia o que tinha de informação que essa série podia me mostrar. Tanto que eu assisti 2 episódios seguidos num fim de tarde e eu decidi ver os outros 2 em outra hora que fosse dia de novo, e aí eu não precisaria me preocupar. Eu maratonei vídeo de comédia logo depois de olhar essa primeira parte dos episódios por puro medo de me impressionar e ter pesadelo de noite. É sério isso. Eu queria continuar vendo, mas sabia que não devia fazer isso tudo de uma vez só e menos ainda de noite. Sabe quando rolou o negócio da Marina Joyce em 2016? E aí no outro dia a gente descobriu que não era nada? Mas durante a noite foi um surto coletivo horroroso? Eu fiz parte dessa galera horrorizada. Eu não consegui simplesmente sair do sofá e deitar na minha cama, porque eu tinha a sensação de que estava sendo observada. Foi horrível. Mas a Marina tá aí até hoje, né? Querendo construir um templo no Peru e toda aquela coisa arada doida. Mas pelo menos tá viva. Com a confirmação do desaparecimento da Elisa, a gente é levado para um momento bem longo de investigação e dos relatos dos policiais que se envolveram na busca por ela. Como eu disse antes, eu sei o que aconteceu com a menina e mesmo assim eu fiquei parado olhando cada um dos mais de 50 minutos que os episódios têm. Eu queria saber sobre aquilo, queria ver o que foi feito por trás da história resumida dela. Eu não vou dizer aqui detalhadamente onde encontraram a Elisa, porque a ideia do episódio é ser algo interessante, mas não pesado. E também porque essa informação é bem acessível, se tu só quiser saber, mas eu recomendo que tu veja a série mesmo. Só que antes disso, é importante eu falar sobre o que foi visto nas investigações. A polícia teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Cécio, foram horas e horas assistindo todos os minutos das câmeras daquele lugar no período do dia em que ela desapareceu. E é aí que a gente vê na íntegra o último momento em que a Elisa foi vista, antes de toda a história começar. É um vídeo de quase 4 minutos que tu facilmente acha aí pela internet. Mas, de novo, a minha sugestão é que tu assista ele dentro do documentário, porque os comentários dos policiais completam muito a informação. É um vídeo bem esquisito, tu fica tenso olhando, e nele a gente vê a Elisa entrando no elevador, que, de novo, levava tanto quem era do Cécio quanto quem vinha pro Stay on Main. E ela tá lá, claramente perturbada, depois que ela entra normal e aperta os botões do elevador. Normal, mais ou menos, porque ela não toca só o botão do andar dela, e sim vários em sequência, numa fileira vertical do painel do elevador. E o elevador não fecha e nem sai do lugar durante mais da metade desse vídeo. Só por isso já seria estranho, porque a gente sabe que um elevador normal fecha bem rápido, mesmo que ele seja mais antigo.
Não ia ficar com a porta aberta para sempre, principalmente se já tem alguém dentro que clicou no andar que queria ir. E a gente ali assistindo, só esperando para ver o que vai ou não acontecer. E aí acontece. A Elisa, que tinha entrado teoricamente normal, começa a espiar fora dali, olhando rápido para os dois lados e voltando para dentro do elevador. Mas agora meio que se escondendo, ficando bem no cantinho mesmo para não ser vista. Aí ela sai de novo e começa a mexer os braços pro nada, porque pela câmera do elevador a gente não vê ninguém ali interagindo com ela. Mas ela fica mexendo os braços e gesticulando. Até que ela para mais do lado de fora, mais pro canto da porta, fica só um filetinho da roupa dela aparecendo. E então ela vai embora e o vídeo acaba. Dali pra frente não se tem mais imagem da Elisa. Ela só desaparece. E então os policiais percebem que ela não se perdeu na cidade, nem foi sequestrada, sei lá. Ela não saiu do hotel, ela sumiu lá. Só que como a polícia não conseguiu desvendar para além disso, chegou no ponto deles divulgarem esse vídeo, que agora roda o mundo todo tem anos, e pediram ajuda do público para tentar descobrir o que podia ter rolado, já que a resposta parecia estar bem ali na cara da galera e ninguém estava conseguindo enxergar. Eu já tinha visto esse vídeo nos canais que traziam esse resumo do caso da Elisa, né? Mas uma coisa que eu nunca reparei, e que com a série isso fica nítido, é que no vídeo do elevador, na hora em que a Elisa sai e vai embora pelo lado do corredor, aparece um pé com um calçado que se mexe e sai dali, assim que ela meio que passa por cima dele. Tipo, não é o pé dela saindo de cena, é outra pessoa que some logo atrás. Mas a gente só vê um cantinho desse pé, que ela desvia e sai na mesma hora. Então isso tomou muito conta da internet, pelo que a gente vê no documentário mesmo. Na época em que isso aconteceu, eu não fazia ideia de nada. Fui ter conhecimento dessa história tem poucos anos, e já fez 8 que isso rolou. Mas é algo que prende a tua atenção mesmo, e com essas informações novas, que tanto a polícia quanto o pessoal que se junta na internet para atuar realmente como detetive, tu quer continuar, mesmo sabendo um pedaço desse fim. E, de novo, isso é parte do que eu vi em apenas 2 dos 4 episódios que essa série apresenta. Eu ainda vou ver os outros 2 para poder dar um desfecho aqui nesse programa de hoje. Então tá tudo bem fresco na minha cabeça. Por isso que eu já quis vir logo arrumar o roteiro disso para não esquecer. O fato é, sem dar detalhes, porque, de novo, assistam na Netflix, vai valer a pena. A Elisa é encontrada 19 dias depois do seu desaparecimento. E, como era de se esperar a essa altura, ela tá sem vida, sim. E sim, ela ainda estava no hotel mesmo, em um lugar onde nem a polícia e nem os cães farejadores conseguiram entrar para encontrar. Eu não vou detalhar, tá? Vocês fiquem tranquilos. Mas mesmo quem já conhece a história deveria olhar, pela forma como eles apresentam isso no documentário. Se eu conseguir ver, vocês conseguem, vão na fé. E é com essa informação que metade da série é concluída. O que vier daqui pra frente aqui no podcast é fruto dos 2 episódios restantes que eu tenho que assistir. Então aqui fica sinalizado o meio da série documental, que eu falei um monte e mesmo assim eu deixei vários detalhes e relatos de fora, para poder contar e contextualizar assim, mas tentando resumir de alguma forma menos enxuta que um vídeo no YouTube, mas também não tão longa quanto os episódios que eles montaram. Vamos agora para o que eu descobri com o resto da série. Os episódios 3 e 4, como eu falei, são 4 episódios mesmo, cada um com um pouco mais 50 minutos. Me fizeram mudar bastante a visão que eu tinha dessa história. Como tudo que eu tinha de informação antes de assistir essa série era o que foi dito nos vídeos do YouTube que contavam a história misteriosa, e um resumo bem por cima mesmo que terminava com o fato de que encontravam a Elisa sem vida, eu nunca cogitei a razão pela qual ela agia esquisito no vídeo do elevador. Eu realmente tinha comprado o resumo geral de que era só tudo muito esquisito e que poderia ter sido algo meio paranormal que rolou com ela ali mesmo, já que não tinha um desfecho com os motivos concretos que fizeram ela sumir e ser encontrada no hotel 19 dias depois já sem vida. Mas aí vieram os 2 últimos episódios da série. No terceiro, eu confesso que me senti um pouco presa e impaciente com a velocidade em que as coisas iam sendo apresentadas para fazer sentido pra gente. Eu não sei se foi algo proposital, já que o próprio nome do episódio falava sobre conspiração e sobre cair num buraco sem fim com teoria e uma caçada virtual até para descobrir o que aconteceu com a Elisa mesmo. O fato é que desses mais 50 minutos de episódio, só da metade pra frente desse, que as coisas começaram a se desenrolar e ficar mais nítidas pra mim. Imagino que para a maioria das pessoas também. Foi descoberto que a Elisa tinha depressão e que todos os dias ela tomava medicamento para bipolaridade. Como todos os exames para descobrir a causa da morte dela já tinham sido feitos e nada tinha sido concluído, já que ela não apresentava sinal de agressão, nem de abuso, nem lesão interna quanto externa no corpo, estava tudo sem ferimento, foi no exame toxicológico que as coisas começaram a se esclarecer. Visto que a Elisa era jovem e queria se descobrir no mundo, a primeira ideia é que ela poderia ter começado a experimentar alguma droga quando passou esses dias em Los Angeles, já que, como eu falei anteriormente, o hotel dela ficava próximo do Skid Row, e lá vendia droga adoidado. Mas não foi o caso.
Ela não tinha nenhum sinal de droga e nem álcool no corpo. Foi descoberto então, depois de saber que ela se medicava para bipolaridade, que ela apresentava, assim, doses baixas desses componentes no organismo. Voltaram então para vasculhar os pertences dela, que tinham sido recolhidos pelo hotel depois que ela desapareceu, e encontraram os remédios dela lá no meio. Mas o que acontece? Os frascos tinham mais comprimido do que deveria ter, se ela tivesse tomado a quantidade certinha desde que eles tinham sido receitados. Então aí chegava pra gente a informação de que a Elisa estava parando de se medicar, ou ainda medicando só que em doses muito menores, que não era o indicado para a condição dela. Isso foi informado para a família dela, que já estava a par dessa parada toda, nessa situação. Inclusive a irmã dela disse que ela já tinha feito isso antes e que tinha alguns surtos quando não se medicava, como por exemplo achar que está sendo perseguida e chegar a se esconder debaixo da cama. Aí a gente tinha a motivação e a explicação para duas coisas. O modo estranho da Elisa agir no vídeo do elevador, onde ela gesticula de um jeito muito particular, como se ela estivesse vendo e tocando em algo que ninguém mais enxerga, e a razão pela qual ela fugiu de si mesma e desapareceu dentro do próprio hotel. Antes de ter essa informação, a gente passa mais da metade do terceiro episódio vendo vários e vários dos chamados detetives da internet, basicamente uma versão live action do Detetive Virtual do Fantástico, só que para assunto mais sério e pesado, teorizando e dando pitaco no que podia ter acontecido com a Elisa, e também questionando por que demorou tantos meses para ser divulgado o resultado dos exames dela. Muitos desses detetives virtuais começaram a culpar a polícia e também começaram a falar que tanto os funcionários do hotel como os da polícia sabiam de algo e estavam acobertando, para não querer deixar claro assim os fatos, o que tinha acontecido de verdade. Nesse momento também foi apresentado pra gente um cara que se tornou suspeito da morte dela, pelo fato de ele começar a postar vários vídeos com músicas que tinham temática de morte e sofrimento e clipes que davam a entender que ele tinha matado uma pessoa. Ele foi entrevistado para esse documentário, a entrevista foi com ele de cara limpa, e não como o personagem que ele assumia quando divulgava as músicas e os clipes que ele fazia. Enquanto personagem, ele era o Morbid, um cantor de black metal que falava muito sobre tema sombrio e cultuava tudo isso mesmo. Já na entrevista, a gente conhecia o Pablo, o artista mexicano que um ano antes da Elisa ter ido para Los Angeles, também tinha se hospedado no Cecil. Ouvindo e vendo ele falar sobre toda a história, a gente vai imediatamente para um outro lado de como a internet e as pessoas por trás das telas podem reagir para tudo aquilo que tu cria. Enquanto a Elisa usava o Tumblr para dividir os pensamentos e dia a dia que ela experienciava, o Pablo, a pessoa por trás do Morbid, passou a receber centenas e talvez até milhares de ameaças de morte e recado de gente xingando ele, depreciando o trabalho do cara. Isso tudo porque eles passaram a acreditar que ele tinha ligação com a morte da Elisa. Ele ainda diz que mesmo depois que tudo isso se esclareceu e o caso teve de verdade um fim, com as explicações médicas e tudo mais, ninguém se dignou a lembrar dele para pedir desculpa pelos ataques, né, que ele tinha sofrido de todos os lados possíveis. O Pablo segue vivo, mas a carreira dele e a vontade de se expressar claramente morreu dentro dele. Ele ainda diz que ele se sente mais uma vítima do Hotel Cecil, já que precisou só ele se hospedar lá um ano antes de tudo isso, para que a vida dele virasse de cabeça para baixo. É bem triste, se a gente for parar para pensar. Por fim, o último episódio nos revela que não, a Elisa não foi abusada, nem coagida por alguém, nem assassinada. Ela foi vítima de si mesma, de uma Elisa que tentava fugir das alucinações e possivelmente vozes que ela começou a ouvir e coisas que ela começou a ver por ter parado ou pelo menos diminuído o medicamento que devia ser tomado de um jeitinho certo, né, para ajudar a conviver com a bipolaridade e com a depressão que ela tinha. Eu disse mais cedo que eu não ia dar detalhes sobre como ela estava quando foi encontrada, mas é válido e também eu acho que é importante que eu fale aqui onde que ela estava quando ela foi reencontrada, né? Esses 19 dias depois que ela tinha desaparecido. Pois bem, a Elisa estava dentro da caixa d'água principal, no topo do Hotel Cecil. Claro, isso implicou em questões de saúde dos outros hóspedes mesmo, visto que ela só foi encontrada lá porque um casal que também estava hospedado no Cecil e que também dá o depoimento na série, notou que a pressão da água das torneiras estava extremamente fraca e que com o tempo a água começou a sair escura, tanto a da torneira quanto a água que vinha no chuveiro. É isso aí sim. A água estava vindo de outra cor, por isso daí que vocês estão pensando mesmo. Eu tô tentando falar de um jeito tranquilo ainda. O que a gente entende e que também fica nítido agora com tudo isso esclarecido é que a Elisa não estava bem. Ela passou por problemas dentro do hotel também, e muito provavelmente uma coisa levou a outra. Ela foi diminuindo a frequência dos remédios, e num dia ruim ela teve um surto e tentou fugir de si mesma.
e se esconder na caixa d'água do hotel. Eu não sei como foi para os outros que já assistiram, mas desde essa parte em que é revelado que esse foi o motivo para tudo ter acontecido, até o momento em que a gente vê que as pessoas leem o Tumblr da Elisa até hoje, e que ela já ajudou muita gente a se encontrar, a não se sentir sozinho, mesmo que isso só tenha acontecido por conta de uma tragédia, né? Ela meio que cumpriu um papel, ainda que em um cenário bem mais sombrio e triste mesmo. Eu, inclusive, acabei de descobrir que alguns posts do Tumblr dela, que ainda tá no ar, e tu pode ver tudo clicando na aba de arquivo lá, foram postados vários meses depois da morte dela, porque ela tinha deixado eles programados. Tudo aconteceu em fevereiro de 2013, e essas publicações surgiram em dezembro do mesmo ano. Deve ter sido um choque, né? Ou no mínimo um susto para quem seguia ou segue a página dela lá. Tu também pode ver se quiser, procura por Nouvelle Nouveau ou por Nouvelle Nouveau Elisa Lam, que tu vai encontrar. Se escreve Nouvelle, com 2 L's, aí um tracinho, Nouveau. Vai estar tudo ali. Bom, e essa foi a história que eu vi e conheci um pouco mais assistindo Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. Eu acredito que talvez surjam outras histórias, visto que essa da Elisa foi a temporada número 1. E imagino que eles possam contar outras coisas bizarras que também foram vividas no Cecil, mas caso não contem mais nada, só por ter trazido pra gente esse caso com uma conclusão que eu realmente nunca tinha procurado, já foi bem interessante de assistir. Espero que vocês tenham gostado também de escutar por aqui e que de repente até assistam mesmo. Se tu já tiver olhado ou tiver interessado a partir do que eu contei aqui, me fala lá no Twitter, eu vou gostar de saber. Meu arroba lá é nostalgicarina. Imagino que ficou um episódio bem longo, mas eu precisava falar dele assim que eu assisti, então foi bom poder contar aqui, eu tinha muita coisa pra falar. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!